Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 169 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Cassiano, que assim como eu, não vai falar nada hoje no meio da mulherada. Ai, amor. Ele tem toda a razão, a gente não combinou, mas você tá mais do que certo. Eu vou ficar só olhando o blog da Dani aqui. Eu sou o Cassiano, tô aqui com a Adriana De Gaspari, que tem 2 filhos, o Bacuri e o Paulinho. Dá mais trabalho, muito. Muito mais trabalho, né, amor? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Eugênia, que logo também vai fazer um blog de mãe. Ai, meu Deus. Eu tô aqui com a Dani, que é a nossa super nani de hoje. Aê. E eu tô aqui estreando com o Paulinho, que há 1 ano e 6 meses perdeu a sua identidade e ficou mais conhecido como o pai do André. Olha, Ó, caprichei, você viu? Foi boa. E nós estamos aqui para cumprir mais uma promessa. Já falamos de namoro, já falamos de casamento e agora a gente tem que falar do próximo passo dentro do casamento, que é ter filhos. Por isso que a gente chamou aqui a Eugênia, que é uma pedagoga. E tá grávida. E tá grávida, já tá se preparando direitinho, né, pra pagar a língua. Exatamente. Esse é o problema. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Todo filho de professor é o aluno problemático da escola. Pior que filho de professor, só filho de pastor. Nossa, a linda vem juntando os dois, né? Então, só Jesus. E a Dani, que é uma ouvinte nossa, há um bom tempo a gente tem um contato por causa do blog dela, que é o Vida de Mãe, dani.blogspot.com.br. O link tá aí no post, em que ela conta as suas impressões da vida de mãe. Agora com 2 filhos já, né? Inclusive comparando os dois. Muito legal pra você que quer aprender aí. Tem várias informações aqui do lado, vários links, né, pros assuntos. Então tem muita coisa legal. Dani, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, gente. Que privilégio estar aqui com vocês. Tô super feliz e com frio na barriga. A Eugênia tá com outra coisa na barriga. Com fio. Com fio. Não. Um fio na barriga. Fio, cara. Fio. Fio. Então vamos começar por um assunto que, assim, muito tempo tomou bastante do meu pensamento, né, da minha meditação, e eu acho que todos pararam já pra pensar nisso, porque por mais que seja natural a pessoa crescer, se relacionar, casar e ter filho, sempre chega aquela hora que você pergunta, pra que eu vou ter filho? Pra que eu vou colocar uma pessoa no mundo pra sofrer, pra ir na escola, não tem coisa pior, pra trabalhar, pra ficar sujeito a tantas desgraças, né? Por que vocês decidiram ter filhos? Respondam pra mim. Nossa, amor, sujeito a tantas desgraças. Ué, mas não eu não é? tinha pensado nisso, amor. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Por que, Cassiano, ter filho? Por quê? Por que? Pergunto eu, Dri. Por quê? Por quê, Dani? Eu tô lendo o blog aqui, tô achando bem legal. Então, lê o último post que você vai já respondendo. Exatamente, pra que gravar podcast, né? Tá questionando exatamente isso aqui. E, na verdade, assim, a gente pode identificar diferentes motivos, né? Diferentes motivações em nós mesmos pra ter filho. E eu acho que muitos de nós talvez nunca pensaram nisso, nunca pararam pra avaliar por que eu quis ter filhos ou por que eu quero Tanto ter. Que eu falo que se a gente pensar muito, a gente não tem filho. Pra todo e alguns mundo... filhos vem no susto também, né? Você nem se prepara. Pois é. Foi muito bem preparadinho, né, amor? Graças a Deus, foi bem planejado. Ó, sugestões da Dani aqui, pra realizar um sonho, porque estão ficando velhos e todos já se tornaram pais, todos os amigos, pra se sentirem completas, olha só que interessante. Pelo amor de Deus, não arruma cachorro pra substituir filho. Uma Isso é besteira verdade. que tem no mundo. E aí depois vem o filho e você não consegue se desfazer do cachorro. Aí ficam os dois. A Eugênia arrumou uma gatinha. Ela tá tão feliz com isso, né, amor? É uma gatinha. Gatinha é da Rebeca. A gatinha é filha da Rebeca. Enquanto ela não pode ter a filhinha dela, ela se realiza mimando e tratando de leite como se fosse uma bebê. Mas isso é bem comum, né? Das pessoas trazerem um animal pra casa, né? Pra adiar essa
coisa de ter filho, né? Substituir, né? Daí porque tem o animal, porque tem o gatinho, o cachorrinho, o hamster, a tartaruga, sei lá o que, em casa, adia ainda mais, né, a vinda do filho. Vai dar mais trabalho ainda. Mas aí, Dani, por que você decidiu ter 2 filhos? Então, as pessoas normalmente quando são pequenininhas pensam em ser médico, advogado e tudo mais. Eu pensava em ser mãe, desde pequenininha. Então, assim, eu até brincava, assim, que eu sempre gostei de desenho, essas coisas, então eu vou ser desenhista, não sei o quê. Mas, assim, lá no fundinho eu queria casar, ter filho e ser dona de casa. Essa era a minha vontade. Olha só. Então, assim, eu me realizei muito. Você cresceu no interior, assim? Não, era o meu sonho, era esse. Eu ainda tenho vontade. Agora, Dani, deixa eu perguntar uma coisa. Isso aí é verdade mesmo que você tá falando? Olha, pergunta pro meu marido agora, sem você falar com ele. Tá aí? Não tá. Felipe! Tem gente que fala isso e os outros não acreditam. Os outros falam, conversa, não pode ser, né? Não pode ser. Ninguém que fala como uma mulher quer ficar em casa, trabalhar. Então, a gente retoma um pouco aquele tema, né, do Dia das Mulheres, né? Da escolha que algumas mulheres fazem hoje, de forma livre, sincera e feliz, de realmente optar pelas questões do lar e como isso se realiza, né, de fato, mesmo tendo outras oportunidades. A Dri viveu isso bem forte, por exemplo, porque ela, né, Dri, você pode falar melhor, mas o sonho dela era ser uma grande executiva e ser super reconhecida, ganhar muito dinheiro. Ter o nome na caixinha do remédio. Você mudou? Mudei. Sabe o que eu descobri? Eu falei pra minha mãe, outro dia eu falei pra minha mãe encheu o olho dela de lágrima. Porque eu ficava, mãe, vamos fazer... Eu ficava muito brava com a minha mãe. Porque minha mãe é dona de casa mesmo, daquela que acorda 7 horas da manhã, vai comprar pão, faz leite pras crianças, ovo, e arruma todo mundo pra ir pra escola e manda pra ir pra escola, faz bolo à tarde. Faz bolinho de chuva e chama a criançada pra casa. Chama os amigos pra tomar suco. Filha, a mãe fez um bolo, chama seus amigos pra comer bolo com suco. E eu ficava, mãe, vamos fazer um curso, mãe, vamos fazer uma faculdade, eu te ensino, eu te ajudo. Eu não entendo como a senhora gosta de ficar em casa, que coisa mais sem graça. E isso doeu muito o coração da minha mãe, por muito tempo. Daí agora, faz pouco tempo ela veio aqui, então eu falei, mãe, como é gostoso ser dona de casa, né? Rodrigo, vai fazer bolinho de chuva hoje, então? Então, eu ainda não aprendi a fazer bolinho de chuva. A Adri ainda não tá nesse level. Fiz ontem pra Raquel com as amiguinhas da natação. Uma delícia, assim, eu me realizo com essas coisas mesmo, assim, de fazer comidinha, chamar e piquenique. Tem gente que não curte, né? Cada um é de um jeito. Mas assim, eu me realizo mesmo. Eu falo, atualmente a vida que eu tenho agora, eu tô completamente realizada. Se daqui a 2, 3 anos eu quiser fazer faculdade, sei lá, mas não tô pensando nisso agora. E tem muita gente que acaba tendo filho, tem alguns motivos estranhos, que eu acho estranho, assim, tipo, tem gente que acaba tendo filho pra alegrar a casa, ou pra ter... Pra dar um up no casamento. Não, nem isso. Isso é outra coisa que podia até falar, mas é como, às vezes, alguém compra um cachorrinho, entendeu? Pra encher a casa, sabe? Pra trazer alegria, né? Isso pode ser um motivo complementar, mas não devia ser o principal motivo pra alguém ter filho, né? É pra se satisfazer, né, na verdade. Qual é o motivo legítimo? Existe um ou existem alguns? Então, eu penso assim, é que é difícil também porque eu sou igual a Dani, eu também sempre quis ser mãe, além de ser executiva. Mas eu tenho muita vontade e desejo no coração de ter filho, sempre. Pra mim, não ter filho nunca foi opção, entendeu? Então, eu acho que também tem muito desse negócio de você ter a vontade. Mas será que isso é natural ou é culpa do meio em que você vivia, entendeu? Isso acabou fazendo a sua cabeça... Minha mãe sempre gostou muito de ser mãe. Ela tem 4. E ela gostou muito de ser dona de casa, gostava muito de ser mãe. E o casamento dos meus pais sempre foi muito tranquilo. Então eu sempre assim, eu cresci querendo casar, ser mãe. Ter uma família, trabalhar, Mas tem pessoas que querem ser mãe exatamente pelo contrário, né? Elas querem repassar uma história limpo, né? Então tem pessoas que são filhos de pais separados, tem uma história super sofrida e tem como a maior expectativa da vida ser uma boa mãe, ter muitos filhos. E elas vêm querendo passar a história limpa, o contrário também é verdadeiro. Exatamente. Então, mas foi o que eu coloquei no blog lá. Eu acho que depois que você engravida, já não importa mais o motivo, né? Acho que agora importa o que vai acontecer daqui pra frente, né? É responsabilidade. Né? O que vai ser dessa criança, o que você quer passar pra ela, você vai deixar suas prioridades de lado, e essa é a importância, né? Na história bíblica, a gente vê isso em 2 ocasiões
ocasiões, pelo menos que eu lembro, né? Primeiro, Deus chegando para Adão e Eva e falando para eles encherem a terra, né? Como que eles iam encher a terra? Tendo filhos. Então foi um mandamento de Deus. E depois, mais pra frente, com Abraão também, a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, né? Então tava dentro dos planos de Deus a humanidade encher a terra, né? Eles tinham muitos filhos, né? É, exatamente. Eles ouviram ao pé da letra. Ao pé da letra. Vamos ter muitos. E viveram pra ter filhos, né? Eu queria ter nascido nessa época. 20. Ai, filha, pensando no parto. Não, não tinha cesárea, né? Pois é. Essa semana eu tava conversando com a minha avó, né, no interior de Minas. Meu pai é mais velho de 10 filhos. E a última gravidez da minha avó foram gêmeas. E então eu falando, vó, que absurdo, como você conseguiu? 9 gravidez, a última era de gêmeas, como você conseguiu? E ela, nossa, pra mim tudo era festa, eu amava. Mas tem gente que realmente não nasceu pra isso, né? Minha avó teve 17 filhos. Teve um filho que ela não queria nem chamar a parteira mais. Ela falou, ô, véi, vai lá, esquenta a bacinha lá, não sei o que tem, não sei o que tem. Eu falei, vó, a senhora tá zoando comigo, né, vó? Ela, não, pra quê? Eu trouxe ela. É que nos últimos escorrega já o neném, né? Nem precisa fazer força mais. E além da gravidez e do parto, a alegria, ela contando, né? O tumulto, ela narrando na hora da alimentação, do almoço, tinha que servir pra todo mundo, antes de servir pra ela. Aí um acabava, o outro queria repetir, o outro jogava a comida no chão. Eu falei, vó, que loucura! E você ela, gostava disso? Ela amava, ela fala, eu amei tudo isso, né? Mas eu acho que tem isso, acho que tem pessoas que têm o dom também. Porque você vê muita gente reclamando, né? Assim, também a gente tem tá falando agora de mulheres da nossa faixa etária, né, e tudo mais, mas tem muitas senhoras que reclamam, assim, quando vão contar, né, da história. Era muito difícil, eu não aguentava e tudo mais. Então, essa questão de gostar ou não de ter filhos e de ter a consciência, igual a Dani estava falando, né, de que o nascimento é só o começo, então a criação, a formação de uma pessoa precisa ser intencional e consciente o tempo todo. Então, realmente, isso não é só de agora, né? Existiam pessoas e mulheres, realmente, em outras décadas que gostavam e que não gostavam de exercer esse papel. Mas tem umas coisas assim que eu fico muito triste, sabe? Tá certo, a gente tá discutindo por que ter filho. Mas tem muita gente que quer ter filho, e aí, igual, vou dar o exemplo da minha vizinha. Ela teve a neném, ela quis muito ter filho, ela nem tomou anticoncepcional, porque ela queria muito ter filho. Daí a menininha nasceu, com 6 meses ela já colocou na escolinha, período parcial, e aí agora a menina vai fazer 2 anos já, e já tá em período integral. Daí eu falei pra vizinha, ô vizinha, mas você voltou a trabalhar? Não voltei. Mas sem trabalhar? Sem trabalhar. Mas eu queria ter tempo pra mim, fazer algumas coisas, fazer unha, cuidar da minha casa, e aí ela, gente... Tempo integral. Não adianta, né? Chega uma hora que você precisa escolher que tipo de trabalho, quanto tempo você vai gastar no trabalho. Mas isso não deveria, que você não teria que pensar antes também? Exatamente. Isso aqui é egoísmo, né? Eu acho que uma coisa interessante pra gente pensar a gente falou, todos nós falamos em desejo, né? Então, assim, até a Eugênia lembrou que em outras épocas também, não só hoje, tinha gente que queria ter filhos, tinha esse desejo, esse anseio, e gente que não, né? E eu acho que isso é verdadeiro, é uma realidade. Mas você não acha que é uma obrigação nossa termos filhos? Pois então, eu ia falar exatamente isso e mais uma coisa. Primeiro, a gente tá olhando à luz da palavra de Deus, que é que pauta as nossas decisões aqui, os nossos conceitos, né? Então, o Paulinho já citou aí algumas coisas. Então, a primeira pergunta pra nós é assim, isso é uma escolha? Não quero ter filho. E a outra coisa é até que ponto que eu quero ou não quero faz diferença, na verdade. Porque se a nossa vida for pautada pelo eu quero ou não quero, eu tenho desejo ou não tenho desejo, fica tudo muito solto, né? Muito relativo. Então, assim, será que até onde o desejo influencia legitimamente nessa questão? Aí você pensar, tem a questão de você decidir de ter 1 ou 2 também, né? Que é 1, 2 ou 3 ou mais. Ou mais. Aí você fala que se for só obedecer a Deus e tendo filho, né? A gente não pode, né? Então você tem que prevalecer a tua vontade em algum momento aí, né? Essa questão espiritual de ter filhos, né, bíblica e tudo mais, é complicada porque é usada por algumas denominações para o não uso do anticoncepcional, né? Sim. Então você vê, eu infelizmente precisei ir pro hospital um pouco antes da hora, né, mas deu tudo certo, estou de volta com a minha bebê ainda na barriga, e tinha uma senhora lá que você via que ela era de uma denominação evangélica mais conservadora, e ela tá, não, é meu 6º filho, assim, e nova,
sabe? E vou continuar tendo filhos porque é o mandamento de Deus, eu não posso usar anticoncepcional. E aí você vê a situação realmente econômica, né, de escola e tudo mais, o que acontece com essa criança. Tudo bem se você mora num sítio, né, então você tem outras possibilidades de alimentação, de ter uma vida saudável, mas se você mora numa cidade, né, no meio urbano, igual a gente tá aqui, é realmente complicado, é muito caro você manter essa procriação, né, em nome realmente de uma ordem bíblica que, como algumas outras, a gente precisa contextualizar. Eu acho que se for pra ter filho pra sofrer, eu acho, sei lá, não sei se eu tô pecando de falar isso, mas é melhor não ter, viu, dependendo das condições e tudo mais. Eu concordo com tudo. Eu acho que a gente precisa só manter essa pergunta na nossa mente, primeiro porque assim, não é questão de espiritualizar, tudo na nossa vida é espiritual, né, que o que pauta a nossa vida é a palavra de Deus mesmo, mas essa coisa da contextualização é importantíssima. Então, por exemplo, a questão do controle de natalidade é importantíssimo, né, você botar 10 filhos do mundo tendo condições de criar é uma coisa, outra coisa é não tendo, né, mas eu acho que assim, a gente tá num tempo em que o nosso desejo é superdimensionado, assim, né, então assim, a gente coloca o nosso desejo, o que eu tenho vontade ou não de fazer, em primeiro lugar, o primeiro critério é isso, é o nosso desejo, né, então eu tô pensando nisso, acho que com relação à criação de filhos, a ter filhos ou não, e qualquer outra decisão familiar, etc, eu acho que essa pergunta sempre tem que estar na nossa mente, né. Mas dá muito dó, cara, eu fico muito irado, digamos assim, quando eu vejo famílias, casais que têm condições financeiras, têm estrutura legal, familiar, e decidem não ter filhos. Sim. Aí, por outro lado, a gente vê aquela família humilde tentando de todo jeito ter um filho porque era o sonho deles e tal, e não consegue por esterilidade e tudo mais, né? A gente não entende, né? Não dá pra entender. Tem um casal também que eles têm condições, mas optaram por não ter porque os dois trabalham mais de 12 horas por dia. Então, assim, a prioridade deles agora é o trabalho, né? Eles falaram assim, não sei até quando isso, mas por enquanto não, né? E eu falo assim, se for pra ter filho nessas condições também, é melhor que não tenha, né? Melhor que não tenha. Mas aí eles vão chegar num momento da vida, né, que vão ter construído tudo que sonharam, mas vai parar naquilo, né? Eu acho que é tudo muito ao contrário. Eu na minha cabeça pensei, eu vou ter meus filhos, né, eu vou educá-los e tudo mais, e com 40 anos, se precisar, eu me realizo profissionalmente. Exatamente. Porque se fazer ao contrário, aí fica complicado, né? Também as pessoas têm que entender de que filho dá trabalho e a gente, assim, precisa priorizar outras coisas diferentes do que quando não tem filho. E eu acho que é por isso que muitas pessoas decidem não ter filho, por causa desse trabalho. Igual eu tava vendo no seu blog, Dani, a questão de você proteger, você criar, assim, os seus filhos longe dessas influências negativas do mundo, sabe? Com essas músicas pervertidas, essas novelas que tá passando cada coisa mais absurda na televisão. Isso dá trabalho, entendeu? Hoje você tem que abrir mão, né? Eu tenho que parar de assistir novela, eu tenho que tomar cuidado com quem escuta, não sei o que tem. E aí tem gente que vê, tem uma amiga minha, e ela falou pra mim na chincha que não quer ter filho porque ela não quer ter trabalho. Ela não quer sair da zona de conforto dela, entendeu? Então é melhor então aí, essa que é a minha pergunta, tá vendo? É com relação a isso. Eu concordo que é melhor não ter, Dani, mas a gente precisa se confrontar nesses momentos, né? Então, porque desse jeito, igual eu tava fazendo minha unha na manicure, a manicure falou assim pra mim, eu tenho 3 filhos e 2 netos, mas se eu tivesse pensado melhor, não tinha nenhum. Nossa, foi a maior burrice da minha vida. Sofreu muito. De fazer unha na manicure. Fazer unha. Mas é porque meu marido que deu pra mim, olha que bonitinho. Fecha o bano. Aí, salva a nossa vida. Aí o que acontece? Daí tinha uma outra menina que tava do lado, fazendo a unha também, ela começou, porque eu não sou casada, mas quando eu casar eu também não quero ter filho, que não sei o que tem. Aí outra lá do outro lado, porque eu também não quero ter filho, não quero ter filho. Daí eu virei e falei assim, gente, vocês não querem ter filho por quê? Porque dá trabalho? Realmente, educar dá trabalho, a gente criar um bom caráter nele dá trabalho, ser uma pessoa honesta de bem. Só que se todo mundo ficar com esse pensamento, daqui a 10, 15, 20 anos, o mundo vai estar podre, uma porcaria, porque ninguém quer colocar gente boa nesse mundo. Ninguém quer colocar pessoas de formação boa, de caráter bom, pessoas idôneas. Mas você parar pra pensar, né? Uma pessoa que fala desse jeito, se ela tiver um filho, imagina a criação que ela vai dar pra esse filho. O que vai se tornar essa pessoa, né? A não criação, a má criação. E duro que geralmente são essas pessoas que acabam tendo fora de hora, né? Aí deixa pra avó criar ou pra escola, né? Exatamente. Aí a vontade que me deu de falar pra Manicure é de falar assim, seus filhos são tranqueira por causa do quê? Porque ela falou que seu filho já foi trabalhar, sabe? Aí eu fico pensando muito nisso. Daí eu falei pra ela falou, até casado, não teria casado. Eu falei, vou te falar uma coisa, eu amo meu marido, amo meu filho, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. E te digo mais, eu vou ter outro. Nisso ela arrancou um bife do dedo da Adri.
Com a mão sangrando. Aí ela parou de fazer meu e olhou pra minha cara e falou assim: olha, você é raridade, viu, filha? Raridade, você é raro. Quebrou as pernas, né? Mas ó, todo mundo que vem aqui eu falo pra não ter filho. É difícil, mas assim, se a pessoa decidiu mesmo ter filho, ou até não decidiu, mas engravidou, aí muda, né? Tem que se preparar. Eu acho que tem que se preparar. O filho pode até ter sido sem preparação nessa vida zoada. Mas você tem 9 meses. Mas quando você engravidou, não é tudo, meu, que são 9 meses. Dá tempo de arrumar o quartinho, dá tempo de ler um monte de livro, dá tempo de você perguntar pras outras pessoas. Meu, não tem dinheiro pra comprar livro? Pergunta pras pessoas. Entra no blog da Dani. Entra no meu blog, pô. Ó, se você acha uma criança que é super educadinha, não vai achar que é o gênio dela. Ai, porque essa daí nasceu com o gênio bom, tem uma personalidade boa. Conversa com a mãe, pergunta o que a mãe fez, tenta preparar seu filho. É o que eu falei lá, eu falei, antes de você engravidar, você tá pensando em você, na tua família, no teu casamento, em aumentar a família, sei lá o quê. Mas quando você engravida, teu foco é a criança a partir daquele momento, por uns bons anos, assim. Mas é mesmo, Dani? Tem que ser mesmo? Eu acho que tem que ser. Assim, ser pai e ser mãe não é se negar, é se doar. Então você vai doar alguns anos da sua vida pra essa criança. E você não vai deixar de fazer as coisas que você gosta, mas vai ter que abrir mão de algumas por alguns anos, né? Mas você aprende... Mas aí o foco é família, né? Não a criança. Não, o foco é família. Sim. Porque assim, você aprende a ter prazer em outras coisas. Não, isso que é o mais legal. O foco muda, né? Porque as pessoas ficam muito adiando pra ter filhos, porque falam, nossa vida é tão legal agora. Quando a gente tiver filho, o nosso caso, a gente ia muito no cinema. Quase toda semana a gente ia no cinema, que é uma coisa que a gente ama. Cinemark ficou rico por causa da gente, né, amor? E a gente pensar, pô, depois que tiver filho, o que a gente vai fazer? Nossos pais não moram na nossa cidade. A gente não tem onde deixar o André quase nunca, assim. E ficava pensando, vai mudar tanto a nossa vida. E mudou muito. Mas hoje, o que aconteceu? Nossas prioridades mudaram. O cinema não é mais tão importante pra gente. A gente aprendeu que levar ele no parquinho é muito legal. É muito divertido. Não é só uma obrigação. E vocês continuam indo no cinema de vez em quando. Então, a gente vai, mas assim, e já é o suficiente. Com a mesma frequência. Mas já é o suficiente, porque nossas prioridades mudaram. Só que vocês podiam deixar o André em algum lugar, vocês não deixam porque não querem. Mas não, é porque... É difícil deixar, né? É difícil. Não, ele não acostuma e a mamãe também não acostuma. E a mamãe chora. A mamãe chora junto. Problema. Primeira vez que eu fui no cinema, eu fui chorando. Ai, mas é aquilo, mesmo estando com ele, é um momento muito gostoso pra gente. Ele não é um peso, sabe? Que a gente tem que carregar. Não, agora inventou pra cabeça, agora cuida da encrenca. Não é isso, né? Eu acho muito gostoso isso, porque antes de ter filho, as pessoas... Eu sempre ouvi os pais falarem, você vai ver, depois de você ter filho, você vai sentir um amor que você nunca sentiu na vida. E eu não consegui aceitar isso. Até parece que vai ser tão diferente assim, mas é impressionante como é outra coisa. Sobrenatural, né? É sobrenatural. A gente consegue até entender mais o amor de Deus pela gente, né? É, isso mesmo. E é um prazer muito grande ter filho. Não tem como explicar mesmo, só quem tem é que sabe. E outra coisa, o Cassiano tá aqui de prova. Meu, dá pra gente fazer muita coisa com o filho. Muita coisa. Depende da disposição da pessoa, né? Então, eu e o Paulinho, o André com 2 meses, a gente viajou pra Água de Lindóia no retiro dos missionários da CEPAL. Meu, a gente fez de tudo lá. A gente passeou com ele, até na piscina, eu coloquei o menino de 2 meses na piscina, Dani. Verdade, tem foto. Não fica horrorizado. É que era piscina quentinha. Era piscina quentinha, só tinha nós. E assim, ele ficou nem 10 minutinhos, só pra ele sentir o gostinho da água quente mas mesmo. É gostoso. E assim, a gente já viajou várias vezes, a gente passeia com ele, a gente vai em churrascaria junto com ele, a gente faz tudo, ele come mais carne do que a gente. E mesmo assim, eu consigo manter ele na rotininha dele, de dormir, de comer, leva as comidinhas dele junto e tal, sabe? Mas tem gente que fica, não, porque depois tem filho, a gente tem que ficar enfurnado dentro de casa. Mas acho que é a pessoa que sexta, sábado e domingo sai pra balada, sei lá, tá acostumado a isso, né? E não quer abrir mão disso. E tem gente que não abre mão depois que a criança nasce. Você já viu a mãe que deixou as crianças no apartamento e foi pra balada lá? Exatamente. Sério? Passou na televisão. Deixou no... Não foi uma mãe só, foram acho que 3 mães juntas, deixaram todos os filhos no apartamento e foram pra balada. Meu Deus! E a vizinha que escutou a gritaria chamou a polícia. Falei, desse jeito não dá pra ser mãe, né? Fazer isso. Poderia ter morrido. De status também, né? Assim como eu acho que antigamente, quanto mais filhos, maior o status da mulher, assim, eu tenho tantos filhos. Hoje, ter filhos também, pra algumas mulheres, é um status, assim,
tenho filho, assim, status no seguinte sentido. Eu tenho um filho, só que meu filho fica o dia todo na escola, o meu filho, o final de semana, fica com não sei quem, e eu continuo a minha vida, mas pra foto de Facebook, pra qualquer outro fim, qualquer outro fim social e coletivo. Olha que linda minha filha, meu filho, é o troféu, que linda, exatamente. É meu enfeite, né? Então eu tenho um notebook novo, uma filha e uma bolsa da Louis Vuitton. E é o troféu que a pessoa... E assim, você fica horrorizado com o tipo de tratamento que algumas crianças recebem pra cumprir esse papel realmente. Nas festas, aí você leva o filho, né? Nas festas de família, né? Nas festas de família e tal, mas quando não interessa, é feriado, eu quero viajar, final de semana eu quero sair, eu deixo meu filho com alguém, eu não me importo com ele. E a vida continua. A minha vida continua. Se uma coisa que eu queria que as pessoas que ouvissem o podcast pensassem mesmo, é de que filho dá trabalho, mas é um trabalho gostoso. Não acha que filho é o terror dos terrores. Também tem a questão da maturidade. Às vezes a pessoa não entende essa questão porque ainda não tem maturidade pra isso, né? Geralmente, quando você fala dos adolescentes, né? Eles falam, não, filho, é difícil ver um adolescente, especialmente um adolescente homem, né? Que diga, eu quero ter filho. Muito difícil, assim. Eles não têm essa noção, não. Acho que os homens começam a falar de ter filhos, em sua maioria, depois já na juventude, depois que já tá na faculdade, depois que já tem um relacionamento longo. Eu não vou dizer que eu ficava falando na adolescência que eu queria ter filho, porque é estranho o adolescente ficar falando isso, mas eu sempre sonhei ter filho, sabe? As meninas geralmente falam desde criança, né? Os meninos que demoram realmente, assim. Ai, o André demora pra falar. Fala gol. Tem sonhos, mas eles demoram a pensar. Fala ou. A expor, né, o sentimento. Fala, vovô, vová. Ele fala. Tem umas motivações pra ter filho que eu queria, assim, enfatizar. Eu acho que a gente vai ficar só nesse tópico, né? Pelo jeito, vai... Com certeza. Os outros 17 que a Dani separou pra gente vão ficar pros próximos 17. Eu ia falar as motivações que as pessoas têm pra ter filho. E também as motivações que as pessoas têm pra não ter filho. Igual a gente já falou da motivação pra pessoa não ter filho, a questão da comodidade, de que dá trabalho e tal, não. Isso eu não sei como falar de uma forma que não seja agressiva. Mas o egoísmo não tem que fazer parte de um caráter de um cristão. Então eu acho que essa motivação da pessoa já foi embora, foi pro ralo pensando nisso. E eu acho que a gente não tem que falar pra pessoa, se você pensa assim, então é melhor nem ter filho, sabe? Não sei, eu tô pensando. Por exemplo, eu tava vendo um programa na TV a cabo, aquele Bebê por Minuto, e aí passou uma mulher que já era o terceiro filho que ela tava tendo e entregando pra adoção, assim, sabe? E ela colocava que tudo bem, eu continuar tendo filhos, entregando pra adoção. E aí a gente pode pensar, eu tenho um irmão, meu irmão é adotivo, o André, pode pensar, que maravilha, tá abençoando famílias e tudo mais. Mas assim, é certo isso que ela tá fazendo? É isso? Eu já era um filho e aí eu... Como funciona isso, sabe? É complicado. Como é que você fala pra essa pessoa? Então, você chama ela a responsabilidade da criação do filho, ela não quer ter essa responsabilidade, você fala pra ela não ter mais filho. Tem um casal amigo nosso que das 3 vezes que eu fui visitá-los, assim, eu fiquei, meu Deus, eu vou pegar essa criança e vou levar pra casa, porque criança jogada, sabe? Uma família com recursos e tudo mais. E uma criança, assim, a criança tava tão jogada que quando eu peguei ela, tava com frio, fui limpar o nariz e tal, o Cassiano tava comigo. Fui pôr um casaco na criança e tudo mais. Ela não queria soltar. E pra deixar a criança de novo, né, lá no quarto dela, no cercadinho sozinha, né? A criança começou a chorar. Então, assim, como é que você faz? E pessoas com recursos financeiros, né? Você faz o quê? Você fala pra continuar tendo filho? Você fala que é melhor não ter filho? Aí, nesse caso, é melhor passar o dia na escolinha. Assim, eu sou contra essa questão de o dia todo na escolinha, é boa pra sociabilização e tudo mais, especialmente pra filhos únicos, mas, nesse caso, como é que a gente faz, né? O que a gente fala? Como é que a gente... Eu acho que não dá pra falar, né? Todo mundo tem que ter filho, né? Eu acho que é difícil a gente bater esse martelo, né? Porque tem esse problema, colocar um filho no mundo sem planejamento, sem estrutura, quem vai sofrer é a criança, né? É difícil. A criança sofrendo, né? Eu acho que não rola. Eu dei 2 exemplos, um de uma mãe que não tinha recursos financeiros e por isso justificava que ia continuar fazendo filho, ia continuar dando pras pessoas, e outro com recursos financeiros, que não tem justificativa nenhuma de deixar a criança, né? As 2 crianças.
crianças. Então, é questão de chamar esses pais, conversar e dar uns tapas na orelha dele, né, meu? Se for crente, a gente já tem uma justificativa, né? Amar o próximo. Agora, se não for, aí você evangeliza. Mesmo assim, então, não sei se foi a Adri que falou lá de uma amiga, a vizinha, né, Adriana? Ai, minha vizinha, gente. Então, eu também tenho uma vizinha que faz, só que ela tem 2 meninas, né, e assim, foi o que me motivou a escrever esse post mesmo, foi que ela falou que deixa as 2 períodos integral na escola e ela trabalha só meio período, porque ela falou assim, sobra mais tempo pra eu fazer minhas coisas, se eu fosse ficar com elas o dia inteiro eu ia enlouquecer. E eu morro de dó dessas coisas, assim, sabe? A gente vê esse programa agora, né, Super Nanny, fazendo sucesso, e é assim, aí você vê o programa, é tão simples, são regras, é uma rotina diária, simples, e aí você vê que é pura falta de informação, pura falta de conhecimento, vê a necessidade da escola de paz, a igreja não providencia escola de paz, a igreja não tem atendimento às grávidas, direcionada à criação dessa criança, o governo não tem, né, o governo quando tem, realmente eu trabalho com a gestante pro parto, não trabalha realmente, parto e amamentação, não tem esse acompanhamento, precisaria de ter, né, porque, gente, são instruções simples, olha, mantenha a sua palavra, sim, não, rotina, hora disso, hora daquilo, ponto final, né, então é possível não ter o caos dentro de casa com mais de uma criança. Acontece, Eugênia, que é assim, é muito difícil, igual, por exemplo, o André vem aqui na casa da minha cunhada, primeira coisa que ele quer fazer é apertar botãozinho, ou o menino que gosta de botão, gente do céu. Aí ele chega e quer apertar os botãozinhos. Eu pego ele, eu não gosto de brigar ele na frente de todo mundo. Pego ele, levo ele pro quarto, aperto a mãozinha dele, olho nos olhinhos dele. Não é pra você mexer. Não é brinquedo do André. É seu brinquedo? Não é. Solto ele parece que carrinho a fricção. Ele volta pro mesmo lugar. Pro mesmo lugar. Sim, e vai lá e aperta. Tá falando de uma rotina fora de casa. Não, tá mas na assim, casa de alguém. Mas até dentro de casa. Tem horas que eu fico o dia inteiro falando não. Rodri, mas até uma certa idade, o negócio é mudar o foco, eles falam, assim, até essa idade que ele tá, né, 1 ano e 6, 1 ano e 7, que ainda não entende muita explicação, ele vai apertar o botão, você fala assim, vem cá jogar bola com a mamãe, você mostra que não pode, mas logo em seguida você muda o foco dele. Isso. Outra coisa interessante, eles perdem interesse muito rápido pra uma coisa e vão pro outro sem perceber. Esquece muito rápido. Então, mas é que daí você acaba ficando, eu fico porque eu me propus isso como mãe, sabe? Mas você fica o dia inteiro falando não faz isso, não faz aquilo e mudando o foco. Não faz isso, não faz aquilo. Tem hora que não dá tempo de mudar o foco, né? Não, porque daí ele muda o foco pra outra coisa que também não pode. Outro dia o Paulinho pegou ele com a boquinha toda estufada. Acredito. Aí o Paulinho olhou, filho, vem aqui. Abriu a boca e tá com a tampa de Coca-Cola na dentro da boca. Nossa. Sabe assim, uma coisa muito rápida, sabe? Claro. Daí, aí o que acontece? Tem pai e mãe falar, vai, você quer jogar o controle no chão? Joga. Deixa eu fazer o quê? Porque, meu, cansa, sabe? Ter que tirar da mão essas regras e tal. Mas acho que a partir dos 2, mais ou menos, você já pode entrar com algum esquema de disciplina, né? Que aí daria um tema para um outro podcast. Mas a gente tem conseguido resultados, sabe? Então, às vezes dá medo do jeito que a Adri fala, parece que tá tudo... Defende teu filho aí. Tá tudo perdido. Eu vou interditar você como mãe. Não, mas a gente já viu muito aprendizado nele com relação à disciplina, mesmo com 1 ano e meio, sabe? Tem coisa que ele já chega, ele já sabe que é errado, ele já faz o não. Ele faz o não antes da gente falar não. Ele já chega e fala não e faz com o dedinho, assim, sabe? Então ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele vai, por exemplo, desligar a televisão, a hora que ele chega perto da televisão, ele olha pra gente e faz não. Foi de tanto que você falou, né? Sim. E deixar ele de castigo. Tem um autor de um livro que fala que criança pequena é igual cachorro. Você tem que repetir 1000 vezes até aprender, né? Exatamente. Trabalhar em escola, a gente vê isso. Então, vamos entrar um pouquinho nessa parte da disciplina, então. Tem muitos temas pra falar, mas acho que a gente pode ficar mais nesses 2 hoje mesmo, que é pra que ter filhos e entender um pouquinho da disciplina também. Principalmente porque está em pauta, está em alta ultimamente a lei da palmada lá, né? Já foi aprovado? Ixi, acho que a gente devia ter pesquisado antes. Não, porque aí eu não vou poder falar algumas coisas. Eu acho que não. Brincadeira. Até uma instância, assim, foi aprovado, mas ainda não foi dado o ponto final.
aprovação final. Mas, assim, algumas coisas já são lei, né? Foi aprovada. Foi aprovada, acho que em uma instância aqui. Esses dias a gente viu na TV um cara que foi preso porque deu palmadas no bumbum e na perna do filho em público, né? Eu fiquei muito revoltada com esse caso. O cara, o filho dele tem 6 anos de idade, ele levou o menino pra escola, chegou na porta da escola, o menino fez birra porque não queria entrar. Fez birra mesmo. Se jogou no chão, deu piti. O pai foi lá, deu umas palmadas na bunda dele com a mão, deu uns tapas na bunda do guri, uns tapas na perna. Pronto, já tava escolhendo. Especialmente perto da escola, né? Então vai ter uma denúncia mesmo. Agora esse assunto é complicado, não é complexo, assim. Eu tava outro dia numa palestra do Carlos Bezerra Júnior, deputado, que é um cara jóia, assim, né? E ele falando sobre isso, quer dizer, ele falou, eu ando nas igrejas aí e tal, e o pessoal fica muito bravo comigo, porque ele manifestou algum apoio lá a essa lei, né? Mas ele falou, se você for pegar a estatística, então ele tava com uma pesquisa da USP, e estatisticamente, a maior porcentagem de espancamento de criança dentro de casa tá nas igrejas evangélicas. Não sei se vocês viram isso. Nossa, uma pesquisa. E aí ele falou assim, o pastor fala lá na frente que tem que bater no filho com a vara, aí o cara chega em casa e espanca o moleque, entendeu? Então, eu ia falar justamente isso, que essa lei é pra esses casos de espancamento, né? A lei é pra essas pessoas que não entendem o que é disciplina, o limite, né? O limite, o bom senso. Acho que um tapa no bumbum não deve ser pra descontar a tua raiva, a frustração. Não. É pra disciplina, mas muitas vezes acontece por causa disso. A pessoa tá estressada, nervosa e desconta tudo na criança. Tanto que eu acho legal que, mais assim, minha mãe, não tanto meu pai, mas minha mãe, ela não batia na gente com raiva. Ela tava com muita raiva. Moleque, também às vezes a gente se escondia ou se trancava no banheiro. Daí ela esperava passar a raiva e tal. Ou se ela tava com muita raiva, ela falava, espera teu pai chegar. Daí a gente sabia que ela tava com muita raiva. Porque daí ela não batia na gente com raiva, sabe? Isso é o certo. Eu sempre apanhei de chinelo também. Tem as pessoas que falam que você não pode usar pra disciplina alguma coisa do uso comum, tem que ser uma coisa que não se usa pra mais nada, né? Como a vara, por exemplo. Eu acho besteira. O chinelo, não sei, o chinelo você não pode bater com a mão também, porque a mão você usa pra fazer carinho, sabe? Essas coisas. Mas minha mãe sempre me disciplinou com chinelo. Com Havaiana. Com Havaianas. Havaianas é Havaiana. O nome na perna. Tem que ser o que dói. Então. Eu batia na Rebeca, eu fazia disciplina na Rebeca com varinha. Aí tá, naquele negócio, varinha. Aí um dia não tinha varinha, eu peguei um sandália, sei lá, dela lá com uma sola assim mais dura. Aí, no que eu bati, ela levou um susto tão grande, porque pela primeira vez doeu de verdade. Aí ela olhou pra mim assim, aí pra frente ela sempre falava, não, com esse não. Você fala, hoje é com a sandália. Era esse mesmo, porque daí você podia dar uma só, né? Porque mas a melhor fase da minha vida foi quando minha mãe comprou aquele chinelo Samoa, que era... Macio, né? Ele só fazia barulho. Só que assim, aí eu não chorava na primeira batida, porque ela ia perceber que eu tava fingindo. Eu sempre chorava na terceira. Na terceira eu chorava. Mas foi um tempão apanhando de Samoa. Tem essa questão também de o que serve pra cada criança, né? O que vai ser adequado. Tem crianças que são mais sensíveis à dor, tem crianças que são menos sensíveis à dor física. Então minha mãe sempre contou que eu e meu irmão fomos muito diferentes nisso. O André realmente se pegava um chinelo, um graveto e batia, o André já chorava e tudo era muito doído pra ele. Eu era daquela criança que a mãe batia, ela segurava, chororava e começava a rir e sair. Então não adiantava nada. Teve que usar outro tipo de disciplina. Pra mim, minha mãe tinha privilégio. Se ele só batesse em mim, eu falava, pode bater. Batia, virava, saía e continuava fazendo o que eu queria fazer. Então eu tinha que perder. Então você vai deixar de ir pra piscina, você vai deixar de brincar com a sua coleguinha. Então também eu acho que isso também varia de criança pra criança. No meu caso, eu lembro bem disso. Parece que foi ontem, assim. Mas, ainda dói. Não, eu lembro que não doía muito, mas o que me fazia chorar era a situação, sabe? A situação de estar sendo disciplinado. O constrangimento. Humilhante, né? Não sei se é humilhante, mas o constrangimento mesmo de você precisar apanhar, sabe? Pra aprender alguma coisa. Eu sou tão burro assim que eu não aprendo. Eu preciso apanhar. Preciso apanhar pra aprender. Então, eu li num livro, chama Pastoreando o Coração da Criança, um método de disciplina. É muito bom. Que foi o que a gente aplicou aqui com a Raquel e funciona assim, nota
nota 1000, sabe? Até perguntei da questão do tapa se tá valendo, porque se eu for falar, alguém pode me prender, né? Mas eles falam assim, que você deve sempre dar um alerta pra criança, então assim, não faça isso. E aí, se ela repetir o erro, você pega um chinelo, uma varinha, que eles recomendam que não seja um objeto seu. E você dá 1 ou 2 no bumbum, que é o lugar mais fofinho, mas pra doer. E não passa de 2, pra você não se descontrolar. E depois espera ela terminar de chorar e você abraça, põe no colo e fala que você fez por amor, que você quer que ela seja uma grande mulher, faz ela lembrar o que ela fez de errado. E assim, com a Raquel no início eram vários tapinhas, assim, uma vez por semana ela levava 1. Hoje em dia ela leva a cada 2, 3 meses. A gente fala 1, ela já para. Funcionou aqui, né? Mas não que funcione com todas as crianças, né? Esse livro é muito bom. A gente não tá sendo nem patrocinado. Podia ser, né, amor? Podia, né? Vamos ligar. Não. Mas esse livro, eu não terminei de ler ele, mas, gente, é impressionante as coisas que falam nesse livro, sabe? Eu acho que ajuda bastante. Ajuda bastante a gente entender a criança. E outra coisa, livro tem que ser lido, gente. Tem muito livro bom aí que a gente tem que ir atrás. Tem. Então, eu li o Nana Neném, o Além do Nana Neném, ele tem umas coisas que eu acho legais, outras que eu acho impossíveis. Mas eu acho que vale a pena ler, sabe? Também você vai adaptando pra sua família. Principalmente por causa dos princípios, né? Dos conceitos de você entender que a criança não pode chegar e se achar que é a dona do pedaço e o mundo gira em torno dela, né? Ela tem que entender que ela é uma convidada àquela família, faz parte daquela família, é amada pela família, mas continua sendo uma família, né? Não é ela que controla mais nada. Isso aí a gente aprendeu com o Nana Neném e foi muito importante pra gente. Foi importante, até por causa do casamento, né? Porque, gente, eu já vi muitos casamentos se destruírem por causa da chegada de um filho. Sabe, gente que chega assim pra mim, principalmente, eu não sei porquê, mas fala assim, eu não tenho mais vontade de namorar meu marido, só tenho vontade de fazer... Não, mas isso é uma coisa que foi porque eu falei pra Daniela no começo da questão do foco, né? Porque um risco que se corre é esse, né? Chegou o filho, agora o filho virou o foco. E o foco, na verdade, não é pra ser esse, né? O foco ainda é o casamento, é a família, etc. Quer dizer, eu tinha um professor que eu não gosto de nada do que ele falava, acho. Mas tinha uma coisa tinha uma coisa que eu gostava. Que eu gostava não, eu também não gostava, eu sou tão mal, mas assim, mas hoje eu entendo. Eu entendo pelo menos. Que ele falava, os filhos são bem-vindos, né? Eles são novos componentes da família e são bem-vindos, mas o núcleo da família continua sendo o casal, né? O foco continua sendo o casal. Então acho que é mais por causa disso que a Adri falou agora. E é por isso que a gente disciplina, né? É por amor que a gente faz, porque o filho entenda, né? O que é certo e errado. Ele nasce com uma certa mínima noção do que é certo e errado, mas a gente tem que deixar bem claro pra ele, né? Tem que ir direcionando ele, né? Exatamente. Se vocês digitarem lá no blog pesquisas, se colocar livros, eu coloquei vários livros, assim, que eu já li, e eu indiquei pro pessoal também. Falou mal de alguns? Não falei não. Não tem. Não, mas assim, tá lá, o Pastoreando o Coração da Criança tá lá também, assim, pros pais, tem muita leitura, muita coisa boa. Se você tá afim, você encontra. Tem. Eu tô lendo também o Criando Meninos. Isso. No começo ele é estranho, porque ele parece uma grande revista, né? Muita informação, né? Parece que você tá lendo uma revistona. Aí interrompe o assunto e começa a falar de outra coisa no meio. Nossa, eu tenho uma dificuldade de ler livro assim. Eu gosto de ler uma coisa corrida, sabe? Aí parece um adolescente, né? Que toda hora você tem que ficar mudando de assunto. Eu tô lendo Educando Meninas, que tem muita informação também, mas tem coisa muito preciosa, assim, que mudou minha cabeça. Criando Meninos eu tô gostando demais mesmo. E o Pastoreando o Coração da Criança, aí eu já falei do Nana Neném, o Além do Nana Neném. Tem um que é bem velhão, a Eugênia conhece, chama A Vida do Bebê. Bem velhão. Ele é muito velho, muito velho. Acho que o cara que escreveu Você Tá Vivo deve ter 100 anos. Não, por aí mesmo. Agora tem um negócio legal que pelo menos a Eugênia, pra gente aqui, ter sido bênção, que é aquele site, né? O Baby Center. Meu, o Baby Center é ótimo. Eu usei mesmo. Assim. Eu fiquei sabendo que tava grávida, eu já me cadastrei direto no Baby Center. O troço é meio guru, ele adivinha o que você vai ter antes. Estatísticas. É impressionante. Então, assim, as pessoas têm que se preparar, têm que estudar, mas não acha que lendo o livro, o bebê é um robozinho de que ele vai se comportar exatamente daquele jeito. Não. Tem que aprender a conhecer o filho, né? Essa foi a nossa primeira constatação, assim, já nos primeiros dias de vida, né? A gente achando que com a formulinha a gente conseguiria chegar onde a gente queria. Tô preparada. Pode vir que eu tô pronta. Mas os imprevistos, as variáveis, né? Porque é pessoa, e cada pessoa é diferente. Eu sou diferente de você, que é diferente de quem tá do seu lado. Questão do temperamento.
muito, né? Então você vai ter que adaptar e entender, mas os princípios estão lá, né? Na verdade, os princípios estão na Bíblia. Você vai trabalhar em cima deles, vai conseguir aplicar e com certeza vai pelo menos ficar com a consciência tranquila de que fez um bom trabalho, né? Tudo que eu pude fazer, eu fiz, né? Um dos livros aqui, ó, tem as 5 linguagens do amor das crianças, vocês já viram? Ah, é muito lindo. Você aplica as 5 linguagens com as crianças. E lá ele fala, né, não adianta você tentar nenhum método de disciplina se teu filho não estiver seguro do teu amor, né? Às vezes você acha que tá demonstrando amor e ele não tá entendendo o teu amor. E é muito legal você descobrir isso também. Exatamente. Aí como é que a sua criança sente-se amada? É por palavras? É por abraço? É porque deu um presente? É porque você ficou um tempo com ela, né? Então tem muito pai, tem muita criança, assim, que acaba parando no psicólogo na adolescência, porque a mãe dava de tudo pra criança, a mãe passava horas com a criança, mas não falava uma palavra de afirmação. De incentivo, e a criança nunca ouviu uma palavra de afirmação que era em coisa de amor dela. Então ela, minha filha, como você não se sentia amada, né? Fiz isso por você. É muito parecido com as questões dos casais também. E a criança, adolescente, fala, não, nunca me senti amada quando era criança, porque você nunca falou isso pra mim. Então, é importante, é um ponto crucial. Às vezes falou, mas não demonstrou, né? É porque as 5 linguagens do amor, ela mostra, são 5 linguagens, então cada criança tem uma linguagem diferente. Como que ela entende geralmente. O amor. Exatamente. Então, assim, a forma como você expressa o amor é a forma como você entende o amor. Isso tanto para casais quanto para crianças. E as crianças também são assim. Então, muitas vezes o pai abraça muito, mas nunca gasta um tempo com a criança. E, na verdade, aquela criança A, ela precisa de um tempo. Mas a criança B não precisa de tempo, ela precisa de palavras de afirmação. A criança C precisa de um abraço. Só um abraço para ela já basta. Então, buscar identificar como que a sua criança entende esse amor. A Raquel aqui em casa, ela não gosta de abraço e beijo, assim. Ela é... Engraçado. Dá a impressão que ela é fria, sabe? Mas é o jeitinho dela. E eu sou assim também, né? Mas ela entende o nosso amor quando a gente brinca junto com ela. Ela pede o tempo todo, mamãe, fica comigo, mamãe, vem fazer isso comigo. Então, assim, ela se sente amada quando a gente tá dando total atenção pra ela. Já o André não. O André gosta de carinho, de beijo, de colo. Nossa, tem muito André nesse podcast. Tem o meu irmão. É o meu André que eu tô falando. O meu André também. Eu acho que toda criança se sente amada quando ela tem limites também. Os limites passam segurança pra ela. E é engraçado, igual eu tava falando pra menina lá no salão de manicure, a que não quer ter filho. Ela é professora de natação. Ela falou que as crianças adoram ela e ela é a mais bruxa de lá. Não deixa as crianças fazer nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E só pode brincar no finalzinho, que é o horário que elas podem brincar. Mas todas as crianças amam e sentam no colo dela. E aí ela falou assim que ela percebeu que as outras professoras que são mais tranquilas, mais relaxadas, as crianças não gostam tanto. Daí eu falei, mas é porque as crianças, elas se sentem amadas quando elas se sentem seguras. E elas se sentem seguras através dos limites, Tem um exemplo legal no livro Educando Meninas, que um pai de uma adolescente, né, a filha saía com aquela micro saia, mini blusa, e esperando que o pai fosse falar alguma coisa, né, e aí o pai só falou, bom programa, e ela foi embora, e ela chorou no carro, levou outra roupa pra trocar lá na balada, ela falou, eu queria que meu pai tivesse falado pra mim, troca de roupa. E acho que a gente tem que ter isso também. Uma imagem legal da Bíblia é aquela que descreve os filhos como flechas, né? Que você lança, assim. Então, tem aquela outra figura da águia, né? A águia que empurra pra fora do ninho, aquela coisa. Então, eu acho que, assim, um desafio gigantesco pra nós, enorme pra nós e pra gente que tem esse sentimento, né? Que o Paulinho falou aí, de ter o filho e sentir isso que a gente sente. É de lembrar que os nossos filhos não são nossos, né? A gente não cria eles pra nós. Né? Não é pra gente. E o tempo todo tentar alimentar ou nutrir essa perspectiva de que a gente tá preparando eles o melhor que a gente pode, porque Deus confiou pra gente por um tempo, mas a gente tá preparando ele pro mundo, pro reino, pro que Deus tiver pra eles, né? E então é difícil, é um desafio enorme esse, né? Porque a gente quer perto, né? A gente quer pra gente. Mas não é nosso, né? Não é pra gente. A nossa oração tem que ser essa, né? Pedir sabedoria pra Deus pra formar uma pessoa que esteja pronta pra servi-lo da melhor
maneira possível, né? Sem precisar da gente mais. Eu fico pensando, meu Deus, o que o André ainda vai passar nessa vida, gente? Que você nem vai essas pessoas tão ruins que estão... Gente, tem muita gente... Eu não sei, a impressão que eu tenho é que tem muita gente mais ruim hoje do que quando eu era criança. Como eu falei, ele estará sujeito a muitas desgraças. Não, daí por isso que eu tenho que preparar ele melhor. Aí eu fico... A vontade que eu tenho, igual toda vez que ele cai, a vontade que eu tenho de ficar... de meu babazinho, vem te com tu mamãe, vem beijar. Só que eu não faço, eu me controlo. Eu falo, filho, em pé. Vamos lá, pronto pra outra. É isso aí, rapaz. Não tá sangrando, pode You can do it, you can do it. E aí ele vai todo esforçadinho, levanta. E quando ele levanta, eu falo, aê, parabéns e tal. Porque eu tô preparando ele, porque quando ele cair longe de mim, pra ele saber que ele consegue sozinho, sabe? Ensinando resiliência, né? É isso aí. Mas é difícil. Dá vontade de ficar mimando ele. Um outro tema é essa questão da amadurecimento precoce, também é bem interessante, né? E dá muito tempo aí de discussão. Nossa, é muita coisa pra falar. As crianças de 6, 7 anos já agem como pré-adolescentes, as de 10 já agem como adolescentes, e as de 16 são jovens já, todo pensamento e expectativa, e isso começa nas ações da vida. Anos, né? Hoje, muito, muito diferente. Então, a gente volta a esse tema daqui 5 anos, quando a Rebeca tiver com 15, a filha da Dani tiver com 12. Precisa, a Rebeca já é uma adolescente. O André com 6. Será que a Rebeca já vai estar namorando? Será? Tem pai que não enxerga. Mas assim, eu aprendi uma coisa muito profunda aqui nesse programa, que eu nunca mais vou convidar 3 mulheres pra gravar. Ai, amor, que horror! Eu ficava aqui só, então, não dava. Não teve ainda um com 3 mulheres? Só teve, mas só de mulheres. Não, o Dia das Mulheres. O Dia das Mulheres teve com a Sarah, é verdade. E aí você ficou bem quieto também? Acho que sim. O Paulinho, menina do céu, é uma dificuldade pra interromper as pessoas. Aqui no podcast até eu consigo um pouquinho mais, mas na vida real... Vida real, se ele vai numa churrascaria que tem muita gente, ele fica quieto o tempo todo. Eu fico só ouvindo. É mesmo, né? A gente não percebe. Ele é tímido. É que aqui eu tenho um certo poder, assim, principalmente na edição. Certo poder. Tá bem limitado quando a Adri está do meu lado. Ai, amor, que horror!